Olá, olá, olá! Aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história? Bom, o nosso tema é participação feminina na Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, quando nós falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, pouquíssimas informações nós temos sobre a participação feminina que houve, né? E só para refrescar a memória de vocês, a Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu de 1939 a 1945. E durante esse período houve a necessidade de mão de obra feminina. Eu explico por quê. Com a convocação masculina, ou seja, a força operária para lutar no fronte na Segunda Guerra Mundial, o que ocasionou? O surgimento de vagas nas indústrias, nas fábricas, principalmente as fábricas que produziam armas. Então necessitava-se de mão de obra, e a mão de obra que estava à disposição era feminina. Então a participação de mulheres dentro das fábricas para a produção de armas foi necessária. Uma outra coisa que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial é que, como houve várias baixas, ou seja, vários soldados foram mortos, então necessitava-se de pessoas para irem ao fronte, né? Ao fronte. O que aconteceu? Mulheres de diversos países foram chamadas para contribuir com esse esforço, né, de guerra. Elas ocupavam cargos que antes eram considerados somente masculino, como por exemplo aviadores, né, snipers, por exemplo, que eram considerados posições militares estritamente masculinas. Então elas começaram a participar dessas atividades. Bom, a entrada maciça da mulher no mercado de trabalho, tanto dentro das fábricas como dentro da carreira militar, ela provocou um impacto social muito grande, tanto durante a Segunda Guerra Mundial, como depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque as mulheres começaram a sair do lar, que era, entre aspas, o local ideal feminino, e começou a trabalhar, a vamos dizer assim, se desenvolver e ter uma participação maior na sociedade que antes da Segunda Guerra Mundial era restrita ao masculino. Bom, eu trouxe algumas informações, algumas delas chocantes. É o caso, por exemplo, da invasão japonesa na China, que, só lembrando que os japoneses eram aliados dos italianos e alemães na Segunda Guerra Mundial. E nessa expansão, né, principalmente na expansão japonesa nas regiões chinesas, aconteceu um dos fatos mais perturbadores da Segunda Guerra Mundial, que pouquíssimas pessoas conhecem, que é o estupro de Nanquim, que é um acontecimento, no mínimo, assombroso. Eu fiz uma pesquisa sobre esse fato que vai deixar você, no mínimo, perplexo, né? Bom, de acordo com a minha pesquisa, pelo menos 200 mil chineses eles foram mortos em 6 semanas. Eu estou falando pelo menos 200 mil vidas chinesas foram mortas em somente 6 semanas. E só para efeito de informação, dessas 200 mil, que algumas autoridades chinesas não consideram 200 mil, eles consideram 300 mil vidas,
foram perdidas nessa Segunda Guerra Mundial pela mão japonesa, uma coisa que vai deixar você mais, vamos dizer assim, chocado, é que cerca de 20 mil foram mulheres, e essas mulheres foram estupradas e mortas. Entre essas mulheres, 20 mil mulheres, existiam crianças de 10 anos de idade, que também foram estupradas. Aí tem as fotografias que eu trouxe para vocês. E uma das práticas que os japoneses faziam durante essas invasões, principalmente em Nanquim, que eles pegavam as pessoas, reuniam em lugares abertos, né? Lugares abertos, e fuzilavam e decapitavam as pessoas em competição. Os soldados faziam competição para quem degolasse mais pessoas. É uma outra imagem da Segunda Guerra Mundial, que quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, nós só nos direcionamos ao centro de concentração, né? A ação direta dos alemães. Mas os aliados dos alemães, principalmente os japoneses, fizeram atrocidades, principalmente contra as mulheres. Deixa eu falar uma outra. Essa aí foi um encontro em 2014 de um grupo de japonesas que foram sequestradas por militares e levadas aos lugares onde ficavam as forças japonesas, e elas eram forçadas a se prostituírem, porque os generais japoneses achavam necessário que tivessem mulheres nesses locais, e como elas foram sequestradas, elas eram constantemente estupradas, usadas como prostitutas. Crianças, tanto crianças meninas como crianças meninos, eram levados para esses lugares. Mulheres, donas de casa, eram levadas para esses lugares, forçadas a se prostituírem à força, serem estupradas. Esse encontro aí entre o Bento XVI e essas mulheres aconteceu em 2014, numa clara demonstração de que a Igreja Católica não concordava com esse tipo de ação, né? E até uma certa essa posição do Papa Francisco de encontrar essas prostitutas, até mesmo na questão de desculpar, né, a inércia da Igreja Católica sobre essas ações. Só lembrando que os japoneses nesse período, eles não obedeciam às leis católicas, eles não eram católicos. Mas a inércia católica meio que fortaleceu, né, favoreceu esse tipo de ação. Ainda falando da ação dos aliados, que como eu tinha falado anteriormente, fala-se da ação alemã no centro de concentração e não fala da ação dos aliados. É o caso, por exemplo, dos soviéticos. Isso é uma barbárie gigantesca. Foi essa militante, ela só tinha 18 anos. Era uma guerrilheira que lutava contra os alemães. Ela foi capturada pelos alemães, né? Foi capturada pelos alemães, ela foi torturada, ela foi enforcada. Se você notar, ela não tem um dos seios, né? E ela foi exposta em praça pública. Porém, a morte de Zoya, né, comoveu várias pessoas a lutarem contra os alemães, né? A Segunda Guerra Mundial é chocante. Bom, agora vamos falar sobre aquelas mulheres que tiveram um outro destaque.
como eu tinha falado anterior, lá no começo da nossa micro-aula, né? Eu falei que muitas mulheres, quando foram convocadas para participar da Segunda Guerra Mundial, elas ocuparam alguns lugares masculinos. É o caso, por exemplo, de algumas snipes. Por exemplo, esses nomes são um pouquinho difíceis, né? Mas tem Lídia, que é uma das únicas mulheres ases, ou seja, piloto de avião, né? Que ela teve um destaque muito grande. Elas combateram pelo ar, né? Elas eram extremamente eficazes. No caso, por exemplo, da Rosa, ela alvejou 54 alemães, né? Ela foi condecorada e a morte dela foi interessante porque ela morreu defendendo, protegendo o comandante dela. Um outro esforço feminino na guerra é a participação das mulheres norte-americanas e britânicas, né? Principalmente na participação como enfermeiras, né? E também como recrutas. Nas minhas pesquisas, a gente encontra também a participação ilustres. É o caso, por exemplo, da rainha Elizabeth II, quando ela era princesa, né? Elizabeth II, a futura rainha da Inglaterra, ela foi motorista, né? Durante a guerra, mas só lembrando que, como ela era da realeza, ela não participava diretamente do combate, né? Ela não dirigia diretamente do combate, porém participou e ajudou durante a Segunda Guerra Mundial. Agora sobre os franceses, que também lutaram, mulheres francesas também lutaram contra a dominação alemã. Aí você vê duas fotografias que mostram muito bem a ação, o apoio, a participação das mulheres francesas durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, deixa eu fazer um parêntese. Mulheres acusadas de colaboração horizontal, ou seja, aquelas mulheres que eram amantes de alemães, na França, elas sofriam muita perseguição, muita humilhação. Uma das formas de humilhação, até mesmo para que os franceses, eles achavam que assim ficava fácil descobrirem quem eram as traidoras, né, da pátria, eles raspavam a cabeça das mulheres em praça pública. E não era só isso, tem a questão da humilhação, tem a questão da violência também a essas mulheres que eram consideradas traidoras da pátria. Bom, aí é uma fotografia de várias mulheres durante a Segunda Guerra Mundial, que você vai ver tanto militares como mulheres que pilotavam. Essas mulheres aí, tem até um nome que se dá a elas, deixa eu procurar aqui na minha pesquisa. Eu esqueci o nome dessas mulheres. Que eram militares, que eram extremamente, vamos dizer assim, violentas também, né? Praticavam, matavam alemães do mesmo nível que os homens. Agora, vamos falar de uma outra coisa que muita gente também esquece, que é a participação das mulheres na questão da espionagem, né? Essa aí é bem interessante. É Virginia Hall, que também era chamada de Dama que Manca. Bom, é conhecida como a Dama que Manca por conta de um acidente que sofreu aos 27 anos. A norte-americana Virginia já havia trabalhado em várias embaixadas europeias
quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, e em 1940 foi recrutada para fazer espionagem, né? Uma coisa interessante sobre a Virgínia é que a ação da Virgínia era tão grande que a Gestapo, que era uma organização alemã, considerou esta mulher a mulher mais perigosa entre todos os espiões que existiam naquele tempo. Ela conseguia informações e conseguia se infiltrar, e ela foi condecorada por essas ações. E para fechar o nosso papo, vamos à participação brasileira, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, a participação brasileira foi a feminina, que no caso a gente está estudando. Ela foi ambientada na Itália, e as mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial tinham o trabalho específico de enfermagem, ok? Aí tem algumas imagens, e eu vou colocar para vocês um documentário que eu achei muito interessante com muito mais informações sobre a participação feminina brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou deixar no grupo do WhatsApp para vocês assistirem, ok? Então, antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer algumas observações. Esse tema, participação feminina durante a Segunda Guerra Mundial, né, o feminino durante a Segunda Guerra Mundial, vai de barbárie, como por exemplo o estupro de Nanquim, né? Vai da barbárie, né, a ações heróicas, como por exemplo a participação das nossas enfermeiras brasileiras. Mas você vai encontrar muito mais informações além dessas que eu trouxe para vocês. Então, o conselho que eu dou para vocês é que vocês leiam o texto do livro de vocês é bem resumido, bem resumido. Então, façam uma pesquisa fora, então, ou pela internet ou em outros livros. E se por acaso vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, ou que eu me enganei em alguma das minhas colocações, então entre em contato comigo pelo WhatsApp ou as nossas aulas semipresenciais pelo Zoom, que eu estarei à disposição para tirar alguma dúvida ou me corrigir, né, de alguma colocação errada que eu fiz. No mais, até a próxima.